Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 17 do livro O Amor como Solução. O título deste capítulo é Cólera Perversa. Ele começa assim: entre os diversos inimigos do ser humano encontra-se a cólera. Quando atinge o indivíduo, invariavelmente em decorrência de alguma insignificante contrariedade, alucina-o, impulsionando-o a atitudes completamente irracionais, das quais mais tarde arrepende-se quando recobra a lucidez. Sua vítima normalmente padece tormentos íntimos que não consegue controlar, o que lhe faculta a instalação repentina da cólera. Isso porque o espírito é bilioso, temperamental. Não admite a admoestação, mesmo quando está errado, e sábio. Bom, então neste capítulo, a Joana vai falar do sentimento da cólera, né? Interessante que ela fala aqui que quem é muito colérico, que explode, ela fala que por pouca coisa, né? Com insignificantes contrariedades, é o que ela usa aqui, mas depois normalmente se sente arrependido pela explosão. E ela diz que o problema é do espírito, perceba, do espírito e não do corpo, porque o espírito é temperamental, né? Não admite qualquer contrariedade mesmo quando está errado. Então veja, né? Uma pessoa que tem muita raiva, normalmente tem aí o orgulho por trás dela, porque ele fica com raiva mesmo quando ele está errado, mas ele não quer admitir. O colérico abrevia a existência em razão das altas cargas tóxicas que absorve e das descargas emocionais que lhe desarticulam o sistema nervoso central, com as consequências compreensíveis em todo o organismo. Então, uma informação importante é de que o sentimento de raiva prejudica o próprio organismo daquele que sente, né? Tem descargas emocionais que desarticulam o sistema nervoso, então prejudica o funcionamento do próprio organismo. Em razão dos contínuos destrambelhos que se permite, atrai espíritos equivalentes que utilizam em nefando comércio de exploração psíquica, obsidiando, obscurecendo o discernimento. Então, outra informação importante: quando a gente se deixa levar muito pela raiva, pela cólera, a gente atrai espíritos que estão na mesma vibração que nós, né? Na mesma sintonia, o que acaba influenciando e fazendo com que nós fiquemos ainda piores, né? E isso dá margem, como ela diz aqui, às obsessões. Então, mesmo depois daquela explosão de raiva, eu acabo ficando ali com as influências dos espíritos que eu atraí, que ficam ali me perturbando. Deixando sempre a pessoa inquieta, sempre pensando, né, nas situações que deram raiva. Assinalado por culpas anteriores que procedem do passado espiritual, tem comportamento desconfiado e soberbo, considerando-se vítima ou sentindo-se perseguido injustamente. Então ela diz aqui, a pessoa que sente muita raiva, ela acaba trazendo uma lembrança do passado de outras encarnações, né, que ela traz aqui, que é aquela pessoa que está sempre desconfiada, que acha que o outro sempre quer prejudicá-la, que ele está sendo perseguido, se sente vítima, né? O grave distúrbio da cólera não cessa quando ocorre a desencarnação do paciente por ela vitimado. Vejam que interessante. A gente, às vezes, tem a falsa impressão de que quando a gente morre, tudo fica lindo, sereno, em paz, e não é assim. Porque essas emoções nós carregamos no espírito, e o espírito permanece. Então a cólera não está no corpo, está no espírito. Então ela traz aqui que mesmo depois da desencarnação, a pessoa colérica, ela vai continuar sofrendo com aquele sentimento de cólera que ela carrega. Aí mais à frente ela vai dizer sobre a divina misericórdia de nosso Pai,
convocando-o ao reequilíbrio e à futura existência, no qual enfermidades da alma instalam-se no corpo. A cólera, vejam só, que interessante também. Ela vai dizer, embora o espírito desencarne e permaneça com aquele sentimento, Deus, né, misericordioso como um pai bom, ele permite que numa próxima encarnação, a pessoa que tem muita raiva encarne com alguma doença decorrente desse sentimento de cólera. Por que isso? Para fazer com que ela elimine do espírito, as doenças têm esse objetivo, né? Eliminar do nosso espírito aquilo que nos prejudica, é pôr para fora, para que a gente se reequilibre. A cólera é a perversa adversária do progresso espiritual do ser humano, contra o qual deve lutar com todas as forças. Vários métodos existem que facilitam o controle, tais como compadecer-se do outro, aquele que gera a situação provocadora. Então ela vai trazer aqui algumas sugestões. Ela está dizendo que a cólera atrapalha o nosso progresso espiritual, e ela dá algumas sugestões para controlar essa cólera. Então, primeiro, compadecer-se do outro que gera a situação. Então, se a outra pessoa me fez raiva, se a outra pessoa, né, veio agressiva para cima de mim, eu preciso entender que esse é um problema dela e não meu. Né? Uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila não sai provocando os outros. Então, daí o compadecer-se é sentir, coitada, ela precisa de ajuda e não eu. Considerar que o agressor está doente, é o que acabei de dizer, né? Quem precisa de ajuda é o outro. Orar em favor das próprias resistências morais e daquele que o aflige. Então, a oração sempre como um recurso muito útil, porque através da oração a gente atrai influências boas dos bons espíritos que vão nos dar aí boas intuições naqueles momentos em que a gente precisa. Então, se você é uma pessoa colérica que explode facilmente, faça oração por você, né? Ou pela outra pessoa que você conhece, que seja assim, faça oração por ela, para que ela tenha boas influências espirituais. Acreditar que tudo ocorre porque é sempre útil para o seu desenvolvimento moral. A gente às vezes pensa, né? Mas, nossa, eu tô aqui quieta no meu canto, por que o outro vem me agredir, vem me ofender, vem tirar a minha paz? E isso pode ser simplesmente um teste, né? Porque é muito fácil ficar tranquilo e calmo quando tudo tá bem. O difícil é quando há situações desafiadoras, né? Então, como é que eu tô reagindo nessas situações? Então, tudo é válido para o nosso crescimento. Pensar em Jesus acusado injustamente, permanecendo tranquilo e silencioso, embora sendo ele o Senhor de todos nós. Pensar em Jesus é sempre útil, né? Porque mesmo uma pessoa que veio com a intenção de trazer uma boa notícia, né? A notícia de que existe uma vida espiritual, né? Que o corpo morre, mas o espírito permanece, trazer a notícia que o que nós precisamos aprender é amar, né? Que o mais importante é o amor, e ainda assim é acusado e morto, e ele aceita, né? Aceita, ainda diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então o problema não era com ele, o problema era com todos os outros que os perseguiam, né? Então ele ainda pede ajuda para aquelas pessoas ali que estão prejudicando. Lentamente mantendo-se esse processo simples, instala-se o hábito do silêncio ante as ofensas e de coragem para os enfrentamentos sem a presença do desequilíbrio. Aos poucos, com treinamento, a gente consegue então manter a calma, né? Hábitos como simplesmente respirar fundo antes de responder imediatamente, né? São alguns segundos só para a gente refletir e se acalmar. A reencarnação tem como função primordial proporcionar o campo para as reparações e desenvolvimento dos valores internos. Desse modo, evita a repetição do erro, principalmente daqueles que ocorrem das tuas imperfeições.
Mantém-se, pois, em calma, sempre quando atingido pelo raio da cólera que podes controlar, sem permitir-se comburir pela sua descarga de vibrações infelizes. Bom, esse é o vídeo de hoje e te espero no próximo.